Boa noite, galera. Tudo bem? Então, galera, é, hoje eu, aqui no Relevância, né, já pedindo a vocês para se inscrever aí no nosso canal, dar uma força para gente, que precisamos muito da força de vocês, através das inscrições, através dos likes que vocês puderem dar, se gostar, comentário, podem comentar sem problema. E é isso. É, diante desse conteúdo que eu trago sempre para vocês aqui, por enquanto, eu sempre quero trazer um despertar para cada um de nós, né? Porque, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos despertar, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e se a gente não despertar, a gente fica para trás. Tem coisas que nós precisamos entender. E, às vezes, chega a ser até um pouco difícil, né, das pessoas aceitarem. Não entender, mas aceitarem. Porque nós fomos acostumados a viver em um padrão de vida, né, criado por um sistema, que eu venho sempre falando. Então, eu sou contra o sistema, né, porque nós fomos feitos para, para viver livres. A liberdade que Jesus disse que nós viveríamos se buscássemos a verdade, se buscássemos, né, conhecimento. Então, o conhecimento nos dá liberdade. Então, não é que eu tenha muito conhecimento, não é que eu seja professor de nada, não sou. Só que eu, com o tempo, né, quando eu era da religião, né, é um ponto que eu acho, que eu sempre vou falar, que eu achei importante. No início eu não falava isso, mas agora eu falo com convicção que os meus maiores momentos como eu, vamos dizer, evangélico, né, como pastor até, era quando eu me disponibilizava a conhecer, me aprofundar em conhecimento. Só que esses conhecimentos, eu me aprofundava muito só através da Bíblia. Já falei isso em vários vídeos. Só através da Bíblia. Tudo bem, eu era muito limitado. Quem só fica na Bíblia, só ali, fica limitado. Tá? Não tem como, porque já é algo criado pelo sistema. Então você fica limitado. Eles querem você limitado. Eles não querem que você cresça. Eles não querem que você atinja conhecimentos, evoluções que leve você a co-criar o melhor para você e para as pessoas. Então, eles querem realmente vocês ali, naquilo, né? Onde eu vivi durante muitos anos. Então, se eu tivesse que agradecer, agradeceria a religião, né? Aquilo que chamam de ministério, né, pastoral, nesse sentido, de busca de conhecimento. E ali eu acostumei, fiquei curioso em querer conhecer mais. E passei a buscar esses conhecimentos. Até que encontrei várias coisas, né, que hoje tem testificado. Tá? É lógico que você acaba buscando tanta coisa que muitas coisas fica difícil de você aceitar, como eu falei, né? As pessoas não querem aceitar, porque já estão acostumadas. E assim também eu vivi durante algum tempo não querendo aceitar, mas acabei aceitando porque as coisas vêm confirmando. E uma das coisas que confirma isso é o que eu trouxe para vocês aqui hoje, que eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Que é uma questão que, primeiro, que eu posso dizer para vocês aqui, né, já de início, é a maioria das coisas que Jesus fez e falou tem a ver com um estudo que eu não sou especialista, não foco nisso só, mas eu tenho dado umas pinceladas e visto que muitas coisas que Jesus falou e fez ali na Bíblia era física quântica, tá? Física quântica. Vou dar só um exemplo de uma passagem de Jesus que ele diz assim: se
a sua fé for como um grão de mostarda, né, farás tudo. No texto diz, você vai poder mover os montes, vamos dizer assim, ou o monte. Então, isso é quântica. Por que a quântica? Porque a quântica, quando você estuda quântica, você estuda sobre energia, né, que é frequência e vibração. Energia, frequência e vibração. E energia e frequência é a mesma coisa, né? E essa frequência traz a vibração. Então, tudo é vibração, tudo é energia. O que nós estamos fazendo aqui, né, se eu puder olhar aqui, eu vou ver todos os objetos aqui, isso tudo é energia. E nós fomos criados, nós, seres humanos, fomos criados para evoluir, né? Evoluir dentro dessa frequência, dentro dessa vibração. Então, o que que acontece? Se você, né, você vive em uma frequência alta, o seu grau de evolução é maior. Com isso, você cocria melhor. Se você tem um nível de frequência baixa, e podemos dizer aí, frequências baixas, podemos chamar de baixa imunidade. Tá? Para quem não estuda, eu já conhecia por causa disso, porque eu já ouvia falar a frequência, eu ouvia falar de energia. Frequência baixa, eu ouvia falar em baixa imunidade. Então, quando você está de uma forma ou de outra, você vai vibrar. E o que você vibra é o que você é o que você tem. Então, veja, dá para entender. Então, se você vibra alto, você tem a possibilidade de fazer coisas dentro dessa vibração, mas dependendo da sua frequência, você vai fazer ela boa ou ruim. Frequências baixas, você não pode viver na frequência baixa, porque senão você não evolui. Então você tem que viver dentro de uma frequência sempre alta. E dentro disso, eu comecei a estudar, né, e ver, não só estudar, e ver. Foi aonde eu digo para muitas pessoas que depois que eu passei a buscar esses conhecimentos, a minha vida mudou muito. Por quê? Porque as pessoas que têm uma imunidade baixa, pessoas que têm frequências baixas, energias baixas, elas estão sempre elas estão sempre de formas que atrapalha quem tem uma vibração alta, quem vibra alto, atrapalha quem tem uma frequência alta. E foi isso que eu comecei a perceber, né? E eu passei a buscar tudo que eleva a minha frequência. Vou dar um exemplo, né? Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a não ver mais noticiários na televisão. Por quê? Porque os noticiários que a mídia passa para o ser humano são noticiários, né, indicado para justamente baixar a frequência das pessoas. Com isso, a vibração das pessoas fica baixa. Então, você não consegue cocriar. Você não consegue se elevar. Porque você vai para vamos dizer, um noticiário, aonde está falando. Hoje mesmo, senão até coloquei a televisão em casa, porque vai começar a Copa do Mundo, eu tinha desligado, eu estava até aqui no estúdio a televisão. Eu peguei a televisão, coloquei lá na sala e liguei. Gente, eu liguei em um canal que
em mais ou menos 30 minutos que eu fiquei ali, foi só desgraça. Prisão, morte, suicídio, morte de suicídio, só coisas assim. Aí você liga para outra emissora, você vai ver programações. Isso eu falei dos noticiários, agora estou falando das programações normais, desenhos batendo um no outro, atirando um no outro, novelas, traição, isso tudo, gente, baixa a frequência. E as pessoas, isso viciou a humanidade, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil é terrível. Principalmente também as pessoas de classe muito baixa, que eu digo média baixa. Porque essas pessoas, elas como a situação do país não é boa e as pessoas têm uma dificuldade financeira, elas têm a casa, o lar delas para ficar e passa, principalmente donas de casa, passa a viver mais com televisão ligada e absolve tudo isso para ela. E a frequência, ela não percebe, mas ela está em uma frequência baixa. Ela está em uma baixa imunidade. Então, televisão foi a primeira coisa que eu vi que me prejudicava sem eu perceber. Aí passei a usar isso aqui. Usando isso aqui, também eu percebi que tem canais tem algumas páginas, alguns vídeos, né, que também baixa a frequência. Você pode ver pessoas falando, músicas, alguns funks, hoje eu acredito que a maioria deles, músicas que falam muito de traição, isso tudo baixa a frequência. A pessoa está em um relacionamento que não anda bem, tá? E começa a escutar música. Ela está achando que aquilo para ela está sendo ótimo, mas ela está baixando a frequência dela, e ela está vibrando baixo. E muitas outras coisas que eu comecei a ver que eu tinha que o quê? Peneirar isso aqui. E comecei a usar mais, porque aqui você tem como buscar programações que você quer. Tá num vídeo, você olhou ali, muda. Isso aqui não. Ah, isso aqui é legal. Aí você começa a buscar aquilo que te eleva, que eleva a sua frequência. E aí você começa a quê? Você começa a vibrar alto, você começa a ver as coisas diferente, você começa a usar a sua mente de forma diferente, você começa a viver de uma forma diferente. E por viver também essa forma diferente, você passa a não querer mais contato, convivência, né, com certas coisas, que um é a televisão, outro são vídeos no celular, nas redes sociais, que não agrada, não tem motivo, vira nada, entendeu? Vira nada. Para mim hoje, tem vídeos aqui que eu vejo, eu passo direto, sabe? Tem comédias que eu gosto, tem outras que não, porque não faz efeito na minha vida para o melhor, para meu crescimento, para minha evolução. E é assim que a gente busca os conhecimentos para crescimento, para evoluir. E agora eu vou tocar num assunto, né? Lógico que tem grupos que você também, grupos eu passei a não fazer parte de grupos. Não estou falando, por exemplo, eu faço parte de grupos no WhatsApp. Só que esses grupos eu não participo. O que é participar? É interagir com eles. Eu participo de alguns grupos, tem grupos que são de amigos meus, que eles são amigos, né? E eles me colocam lá. Faço isso, eu vou lá e arquivo, né? Arquivo porque não faz diferença para mim. E também eu não vou vamos dizer, deixar um amigo triste que me colocou no grupo
Só que eu sempre falo, eu não participo de grupos, mas está lá. O único grupo que eu tenho, não é que eu participo, até porque ninguém participa, quase ninguém. Às vezes eu vejo algumas coisas lá, é o grupo do futebol, que eu jogo futebol todos os sábados, e eu só entro para colocar meu nome lá todos os finais de semana que eu participar do jogo. Às vezes tem um churrasco, às vezes, ontem mesmo, hoje mesmo eu entrei, tá lá, para participar da compra de uma outra bola, está sempre comprando bola, enfim. Então eu participo desse jeito. Então, grupos, para mim, eu não participo. E com isso, eu não participo de religiões, porque são grupos. Por quê? Vou dizer por quê eu não participo aqui depois. Então, eu passei, e aí, quem desperta, o nome disso é o despertar da consciência. Essa galera que vai despertando, ela começa, para muitos, chato, né? Você fica, a galera que continua nessa vibração baixa, ela começa a achar você chato, tá? E você acaba ficando sem muito ambiente nos lugares. Os assuntos não são mais aqueles assuntos, você já não está mais nesse meio desses assuntos, vamos dizer, tipo no trabalho. A pessoa passou um final de, vamos dizer, segunda-feira. A pessoa chega segunda-feira no trabalho e começa a falar dos acontecimentos do final de semana. E a maioria dos acontecimentos baixa a frequência. Que são o quê? A mesma coisa que eu falei da televisão. É morte, é traição, né? Aí você tem que pular para outra coisa. Falar, brincar. Naquele momento, é um local de trabalho, vai passar o dia todo ali. Então você tem que brincar, você tem que... E às vezes você tem que... E aí, muitas vezes eu saio porque são assuntos que eu sinto, a gente passa a sentir a energia, a vibração baixando. Baixando. Então, diante disso, o que eu quero dizer para vocês? Agora vamos para o mais difícil falar aqui. Pessoas. Assim como na televisão, assim como no trabalho, tem pessoas que a gente tem que se afastar. Não é deixar de falar e nem tampouco deixar de ser amigo. Né? Amigo que eu digo assim, de vez em quando chegar, conversar, até tomar uma cerveja junto, isso e aquilo, de vez em quando. Agora, pessoas que têm vibrações baixas, sabe quem são aquelas pessoas de vibrações baixas? Né? Que vibra baixo, baixo, baixo. E pela física quântica, o que acontece? O seu ambiente faz com que você vibre alto ou baixo. Alta frequência, baixa frequência. Então, dependendo do ambiente que você está, você vai sair dali mal. E quando você baixa a sua frequência, você baixa a sua evolução. Você não consegue cocriar. Foi isso que o sistema fez. O sistema ele criou uma forma. Tudo isso que eu estou falando aqui foi criado pelo sistema. Até as pessoas de frequência baixa, porque elas não conseguiam entender ainda. Não conseguiu se livrar disso. Então elas estão nisso. E quem criou isso, esse ambiente para elas, grupos, não é que os grupos são errados. A questão é a forma de conviver nos grupos, a forma de ver televisão. Hoje não tem como. A televisão é manipulada para isso. Tudo é manipulado para isso. Então, como você está desperto disso, você não consegue encontrar meios. E se encontrar, tem que tomar cuidado. Não é que você não tenha que estar nunca. Sim, você vai estar. É igual pessoas. Às vezes você tem amigos que têm uma vibração baixíssima e você vai estar com ele, mas evita ficar, porque aquela vibração vai te derrubar. Por mais que você não queira, por mais que você esteja num processo de evolução, você vai ser derrubado. E aí,
atrapalha a sua evolução. Evolução de cocriação, né? Você precisa cocriar. Você precisa cocriar a sua realidade. E quando você desperta, a sua realidade não é frequência baixa. É frequência alta, é vibração alta. Você tem que vibrar alto. Então, pessoas, vou dar aqui exemplos de pessoas. Pessoas que vivem reclamando da vida. Vive reclamando da vida, vive dizendo que não tem dinheiro, pessoas que vivem pedindo dinheiro emprestado, pessoas que não tem, que vivem reclamando de tudo, são pessoas que você tem que se afastar. Não é deixar de ser amigo, se afastar dela. Não conviva com ela. Conviver que eu digo é assim, ó, tá ali, ó, ligado. Pessoas que, como eu falei, né, que vive pedindo dinheiro emprestado, que vive reclamando da vida, reclama de tudo. Pessoas que vivem, essa também é terrível, pessoas que tudo fala em doença, porque tudo que você, a física quântica diz o seguinte, que tudo que você emana, você traz para você, tudo que você faz, você traz de volta. Então, se você está convivendo com a pessoa que fala o tempo todo em doença, automaticamente você pode vibrar a doença também, porque ela está com você ali, você está vibrando isso. Então é bom evitar. Entendeu? Principalmente que as pessoas não aceitam o que você fala. Pessoas que já estão acostumadas a viver assim. Então você não pode se prejudicar por causa dessa pessoa, porque a questão a questão do despertar, o despertar é pessoal para depois ser universal. Então, se você não consegue despertar e evoluir sozinho, principalmente no meio que nós vivemos, como é que você vai ajudar as pessoas a evoluir? Como eu estou fazendo isso agora. Como que você vai fazer? Se você nem conseguiu tratar de você, é igual aquela história, né, que eu já falei aqui. Amar é o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar alguém? Né? Se você não tem, como é que você vai dar? Então, quando você está nessa fase de evolução, nessa fase do despertar, para cocriar, você precisa prestar atenção aonde você está, o que você vê, com quem você fala, com quem você convive. Porque você já convive, quem tem família aí, que eu moro sozinho, minha família, minha filha, tem meus irmãos que a gente não vive juntos. Mas para mim é mais fácil. Agora, tem pessoas que convivem com família. Como é que você vai mudar o seu convívio radicalmente com a sua família? Você está despertando, você está querendo buscar uma frequência alta. Como é que você consegue fazer isso se você está todos os dias com alguém que não quer saber, que te chama de chato, mas está com você ali? Uma hora vai te chamar para conversar, outra hora... E aí? Você não pode ser também uma pessoa, vamos dizer, ignorante a tal ponto de não querer conversar com ela. Você convive com a pessoa. E o convívio, ele é necessário. Mas nessa dificuldade, dessa forma que eu estou falando, é muito difícil. Então você acaba se prejudicando. Então, se você se prejudica, você não vai conseguir chegar lá para trazer essa pessoa junto depois. Então, essas pessoas que vibram baixos, né, como eu falei aqui, citei algum tipo de pessoas, né, e tem também aquelas pessoas, tem grupos, como eu falei, grupos. Além dos grupos do WhatsApp, tem outros grupos e grupos religiosos. Esses grupos religiosos talvez seja o pior de todos. Sabe por quê? Porque nesses grupos é onde está
a maior quantidade de pessoas que não tem nada a oferecer. A oferecer, no que eu digo, é isso aqui. Sabe por quê? Porque só vai para as religiões quem precisa. A pessoa que precisa de mais, ela não entendeu que ela é alta e suficiente. Porque ela foi feita para isso. Então ela tem que buscar conhecimento para entender que ela não depende do outro, ela depende dela mesma. Mas ela tem que despertar. Então ali, geralmente, são pessoas que não despertaram dessa matrix, desse sistema, e que acham que ali ela vai conseguir os benefícios dela. Geralmente, a maioria está ali com a frequência muito baixa. Porque as pessoas que dependem, precisa do outro, elas geralmente estão numa frequência baixa que ela não percebe, porque ela acostumou. Não, aquela religião ali, ela é boa. Aquele líder religioso, ele é bom. Nem o líder religioso tem a frequência alta, porque ele está ali porque ele precisa. Ele começou precisando da mesma coisa que o outro entrou. E daí ele começou a tirar proveito daquele ali, que está ali. Quem entende, para quem entende, um pingo é letra. Ele precisou da frequência daquele que está ali, que está ouvindo ele, que está recebendo, né, as explicações dele ou dela. Então essa pessoa também tem uma frequência baixa. Essa pessoa leva vibrações baixas para todos que estão ali. E aqueles absorvem essa vibração, achando que está recebendo vibrações altas, e não está. Porque vibração alta é conhecimentos, não é conhecimento, conhecimentos que você absorve os melhores e evolui sozinho. Não é evoluir mostrando que está evoluindo. É evoluir aqui. Aonde você vai chegar a um determinado ponto que você vai dizer assim, peraí, eu preciso de mim. Eu dependo de mim, não dependo do outro. Por mais que você venha precisar de alguém em algum momento, essa precisão não é necessidade. E você não precisa no sentido de que você está dependente daquela pessoa. Você não pede. Muitas das vezes você paga. Muitas das vezes você troca. Entendeu? Não é toma lá da cá. Vou dizer, eu hoje estava conversando com um amigão meu, né? Nós somos amigos. Paulo, ele está aqui, meu amigão. A gente se conhece há muitos anos e fomos sempre amigos. Eu não dependo dele, nem ele depende de mim. Mas nós, naturalmente, nós trocamos. Trocamos. É aquela coisa. Não é que eu troco porque eu dou porque vou ter de volta. Não, é normal. Coisa é normal. Ele é uma pessoa que tem uma boa vibração, eu sou uma pessoa que tem uma boa vibração, então dentro dessa vibração a gente troca. É isso que a humanidade tem que viver. Por isso que esse amor que falam aí, que vivem, isso não é um amor de irmão, não é um amor de amigo. Isso é amor de dependência. Por isso que você... Aí vou falar de novo sobre isso. Por isso que tem muitos casamentos acabando. Porque os casamentos, eles vão para uma troca. Eu só te dou se você me der. Isso não é amor. Isso aí é dependência. Vai para depender de um, vai depender do outro. Aí quando não há aquela compreensão em que alguém falhou, aí, amigo, começa a ter. Aí cai a frequência. Por quê? Ali começa a se, vamos dizer assim,
A vibração cai, baixa imunidade, depressão, problemas de saúde vêm, porque não é só aquele problema do casamento, às vezes é também problema de trabalho. Cai tudo, vai caindo tudo. Aí você tem que ver o seguinte, o que é que você acha mais favorável a aturar? Olha o problema aí. Meu casamento, pô, eu amo minha esposa, não, eu tenho meus filhos, será que eu amo meus filhos, isso e aquilo? Meu trabalho também tá difícil. Então, o que vai te sustentar mais? Tá vendo como que é problemático? Aí as pessoas vivem dessa forma, nesse mundo, sabe, em que tudo está difícil. Mas não, é porque ela não entendeu ainda que ela precisa separar as coisas. Separar as coisas. Então, voltando aos grupos, o grupo religioso é o pior deles. Porque ali não é um ou outro, ali são quase todos. Eu digo quase porque tem pessoas que despertam lá dentro. Conheci vários. Eu, inclusive, lá dentro já estava despertando. Entendeu? Mas a grande maioria não conseguem. E quanto mais religioso ou religiosa a pessoa é, pior fica. Porque quanto mais religioso, mais dependente ela fica. Você pode prestar atenção. E essas pessoas, muitas delas, ficam anos ali, sendo enganados e achando que está bem. Por quê? Virou rotina. Virou rotina. Porque o mal nas pessoas, tem pessoas que faz disso uma rotina e não sabe. Por isso que você vê pessoas doentes aí vicia no remédio, acha que aquilo ali que é a solução para a vida dela. Nem de remédio a gente tem que estar dependente. Evitar ir ao médico para não ter receita de remédios. Aí você vai ver. Isso tudo que eu falei é o que baixa a frequência. Baixa a frequência. Baixa a imunidade. Com isso você não evolui. Com isso você não cresce. Agora, vou dizer para vocês aqui, para terminar esse vídeo, esse conteúdo, o que aumenta a frequência, o que aumenta a sua imunidade, o que faz com que você evolua, comece a evoluir e alcançar uma grande evolução. Primeiro, conhecimento. Conhecimento. Ontem chegamos a ter uma discussão, eu e uma pessoa, sobre conhecimento. Eu estava falando mais ou menos dentro desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui. A pessoa, ela é uma pessoa, é um pastor, vamos dizer assim. E né? A gente trabalha no mesmo ambiente quase. E ali eu estava conversando com uma outra pessoa mais ou menos sobre esse assunto. Aí esse pastor disse assim, ele não estava na conversa. Estava eu, só que ele estava escutando. Já viu esses crentes que acham que sabe de tudo? Eu já fui assim. Hoje, o que eu estou passando para você aqui não quer dizer que você tenha que aceitar isso. Eu só estou passando. Cada um que saiba o que vai fazer da sua vida. Eu sei o que eu faço da minha. Então, eu estou falando com um amigo lá do trabalho e ele, até uma pessoa boa, esse pastor, gente boa. Mas ele ficou ligado. Aí ele, quando eu falei algumas coisas ali, ele falou, isso é o que você acha. Eu falei, não é o que eu acho, é o que está no estudo. É o que está, eu estou falando com você, com ele, sobre quântica. Não, isso é o que você acha. Aí eu falei assim, não, cara, isso está nos estudos. Porque isso que eu estou trazendo para você aqui, algumas coisas, é quântica. Estudo da física quântica.
Cara, ele só ficou falando, não, isso é o que você acha. Não tem argumento. Sabe por que, que não tem argumento? Porque ele só lê a Bíblia. Eu acho que nem conhecimento, muito conhecimento da Bíblia não tem, porque eu também já estudei muita Bíblia. Não estou falando que eu tenho, eu já estudei muita Bíblia, porque se ele tivesse o mínimo de conhecimento do que diz a Bíblia, ele não entraria em assunto que não era dele. Aí já define. Entendeu? Então, a pessoa que busca conhecimento, né, peneirando os conhecimentos, quando eu falei da questão do celular, e vai formalizando as verdades da pessoa, dela, ali nela, e ela vai se sentindo livre, vai equilibrando as coisas, porque o conhecimento mesmo da verdade equilibra. Você começa a, a despertar. Aí você vai entender que o que você vive dentro de uma matrix. Então, você passa a entender que tudo que você vive, que todos vivem, está dentro de uma agenda, uma manipulação, para que a gente não saia do que nós estamos. E aí você começa a entender isso, você começa a buscar mais conhecimento, e com isso você vai crescendo na sua frequência, porque você vai entendendo sobre sua vida, você vai entendendo quem é você vai entendendo sobre o que vai fazer você melhorar cada dia, acordar bem, levantar bem e trabalhar bem. Aí você vai ver que você tem que ter uma outra forma de alimentação, você tem que ter uma outra forma de... Você tem que ter exercício. E você começa a sentir a vida diferente. E você começa a sua frequência a aumentar. A sua vibração começa a vibrar em outro patamar. Eu não estou falando aqui de coisas financeiras, estou falando de tudo. É um processo. Aí você vai ver que você tem que estar em ambientes, né, mais ambientes que te elevem. Você tem que estar com pessoas que te elevem. Você tem que estar com conhecimentos que te elevem a frequência. E aí você passa a viver mais só. É o problema. Você passa a viver mais só. Não é que você não quer as pessoas perto de você, muito pelo contrário, você quer os seus amigos. Por isso que eu trago para cá as coisas que eu pesquiso. Porque eu quero que todo mundo fique bem. Essa é a minha função. Não é mais que nem era antigamente. Trazer palavras bíblicas, palavras maravilhosas, estudos bíblicos, mas um estudo limitado, em que as pessoas achavam, e muitas pessoas repugnavam isso porque achavam que eu estava querendo levar elas para a igreja. E não é isso. Não é levar ninguém para a igreja. É levar as pessoas para o despertar. É diferente. Não tem nada de religião nisso. É despertar para cocriar, evoluir e cocriar. Cocriar o quê? Coisas boas. Fora do padrão. É o novo. Então, né, basicamente, essa questão de grupos é isso aí. São as religiões. Por quê? É aí que o sistema trabalha mais. Que esse governo trabalha mais. Porque é ali que as pessoas estão ali. Foi o primeiro, talvez tenha sido o primeiro sistema montado pelo sistema religioso, né? Primeira, vamos dizer, sistema para essa matrix, onde as pessoas querem ajuda. E é ali é que eles acham que vão achar ajuda. Ah, vou buscar Deus, vou buscar Deus. Deus ninguém busca, Deus está. Deus já está em você. É uma das coisas que eu aprendi. Por isso que hoje eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu sou Deus, você é Deus. Só que para nós vivenciarmos esse Deus em nós precisamos despertar, evoluir e cocriar. Foi isso que Jesus fez. Foi esses estudos,
esses conhecimentos, né, desses conhecimentos que ele trouxe para nós. E o sistema deturpou tudo. Hoje as pessoas estão assim, achando que Jesus está fazendo, achando que Deus está fazendo. Deus não está fazendo, quem faz é isso aqui, ó. É isso aqui que vai fazer. Se você não vibrar certo, você vai colher errado. Então é você que vibra. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás para esse monte, sair daqui para ali. Enfim, é mais ou menos esse texto. Entendeu? Por isso que Jesus falou sempre da fé. A fé é a vibração, é a frequência que você tem, que vai te elevar. Não é dinheiro. É isso aqui. Porque dinheiro faz parte de uma frequência. Tudo é frequência. Tudo é energia. E você tem o poder de manipular essa energia através da sua vibração. Nós fomos feitos para isso. E aí cabe cada um entender e achar o que deve fazer da sua vida. Valeu, pessoal? Então é isso aí. Tamo junto. Um abraço.